Deu ruim para os comentaristas da Globo, viu? Olha, péssimo final de semana lá na Globo. Olha, tem uma estratégia da imprensa que é utilizada aí, foi utilizada nos primeiros governos do Lula, mas que agora está sendo potencializada. Qual é a estratégia? A estratégia é enfraquecer o governo Lula, enfraquecer a esquerda como um todo, para quê? Caso o Lula queira se eleger em 2026, caso a esquerda queira eleger um presidente, precise sempre de uma frente ampla com os neoliberais. É por isso que você nunca vê a imprensa batendo forte nas pautas da extrema-direita e mostrando a hipocrisia da extrema-direita. Eles podem, no máximo, ali querer o descarte do Jair Bolsonaro e querer colocar uma pessoa ali mais palatável para eles como líder da extrema-direita. Mas eles querem uma extrema-direita forte para que a esquerda seja sempre obrigada a fazer ali concessões à direita para conseguir qualquer tipo de governabilidade. A imprensa está extremamente insatisfeita, que apesar do Lula fazer uma frente ampla, colocar gente como Simone Tebet, Alckmin, até Rodrigo Maia apoiaram o Lula, gente aí de direita, neoliberal, o Lula não está fazendo um governo neoliberal como eles queriam. Mesmo sem ter maioria no Congresso, o Lula tá lá dando murro no Congresso e batendo, e tá ali um toma cada lá, um arranca-rabo desgraçado, mas o Lula não tá cedendo nas pautas. Até quando ficaram aí meses querendo ajuste fiscal é cortar da saúde, educação, moradia, Bolsa Família, etc, etc. O Lula chegou e falou, tá bom, vai ter ajuste fiscal, mas em compensação eu vou isentar do imposto de renda quem ganha até 5 mil por mês. O mercado financeiro e a imprensa ficaram em polvorosa contra o governo, passaram aí a aumentar o dólar e tudo mais. Pois bem, e aí começaram as fake news de sempre da imprensa, para dizer que a economia vai piorar, tá bom agora, mas vai piorar, e para mudar a percepção do povo quanto à economia. Eles sabem muito bem o seguinte, que as pessoas, mesmo se a economia estiver melhor, se as pessoas estiverem pessimistas para o futuro, elas passam a rejeitar o governo atual. E aí quem rejeita o governo atual quer mudança, e muita gente vai aceitar qualquer mudança. É isso que eles querem. Por quê? Porque isso vai impedir o Lula de se reeleger? Segundo aí quem está no governo, eles acham que não tem essa possibilidade. Também acredito que hoje o Lula se reelegeria facilmente, até seria mais fácil do que 2022. Mas isso vai enfraquecendo aos poucos. Eles sabem que eles têm mais 1 ano e 10 meses para bater forte no Lula, para que ele consiga a menor base no Congresso possível. Quanto menos ele conseguir, melhor. Pois bem, e aí começaram as fake news. No final do ano passado, as principais foram essas aqui, ó. Estatais têm rombo de 6 bilhões. Se você viu qualquer coisa sobre política aí nas últimas semanas, você viu aí porque os bolsonaristas passaram a bater forte nessa tecla junto com toda a imprensa. Isso foi capa de todos os grandes jornalões e portais. Estatais têm rombos de 6 bilhões até novembro. Resultado de 2024 é o pior da história, dizem aí. Aí, ó, fizeram matérias dizendo, essas são as empresas mais deficitárias, essas aí estão com um rombo bilionário, essas estatais aqui. Aí passaram a falar que, olha, é o maior rombo da história, tudo mais. Isso me lembra muito quando a imprensa dizia, olha, o Brasil está com o maior número de queimadas da história, nunca foram tantos focos de incêndio como agora em 2024. Aí chegou o fim do ano, tiveram que dar estatística, né? O Brasil teve em 2024 o menor desmatamento em 15 anos. Aí você fala, peraí, mas não era o maior número de focos de incêndio? Eu lembro que eu explicava o que a imprensa não queria explicar, óbvio, porque eles querem que as pessoas, pouco a pouco, vão criando uma percepção na mente, é no seu inconsciente, você nem percebe, vai criando uma percepção na sua mente de que tá tudo errado em todas as áreas. Nossa, o maior número de incêndios. Aí eu cheguei a explicar aqui, olha, se você tem um jardim da sua casa, e aí alguém toca fogo, você apaga. Chega no dia seguinte, toca um fogo de novo, você apaga. Fazem isso 10 vezes, você apaga. São 10 focos de incêndio que tiveram no jardim da sua casa. Destruiu quanto? Destruiu 1% do meu jardim porque eu já apagava. Se aí você aluga a sua casa para um inquilino chamado Jair. Aí o próprio Jair toca fogo lá na casa, no quintal da casa. E ele deixa o fogo consumir a casa inteira. Chega lá, não tem nem mais casa, queimou tudo. Quantos focos de incêndio você tem? Só um. Mas para a imprensa, quando tava você na casa, foram 10 focos de incêndio. O Jair foi só um. É isso que a imprensa fazia. Aí aqui a mesma coisa nas estatais. Olha, tá dando déficit. Aí o governo passou a explicar que, olha, a gente está fazendo investimentos nessas estatais. Outra, estatais não foram feitas para dar lucro, foram feitas para ajudar a população. Então, mesmo se fosse aí prejuízo e não investimentos, tava ok. Mas o déficit aí, que a imprensa chama de prejuízo, isso é investimento para dar lucro lá na frente. Eu, Thiago, dou um exemplo. Lá atrás, 2007, 2008, quando a Petrobras descobriu o pré-sal, a Petrobras teve que investir dezenas de bilhões de reais
para aprender ali a perfurar, porque nenhuma empresa no mundo, ninguém no mundo sabia como perfurar e chegar na camada pré-sal. Inclusive, a imprensa dizia que era impossível, que não existia tecnologia para isso, que era melhor deixar para lá. Pois bem, a Petrobras investiu e o pré-sal vale 1000 vezes mais do que o que foi investido. Então você faz um investimento para colher depois. Aí olha só que coisa. Ao mesmo tempo em que falam que as estatais estão dando prejuízo, a imprensa, isso aqui matéria na Folha, editorial da Folha, tá? Criticados, dividendos ajudam a fechar contas do governo. Aí você vai lá cá. Tesouro recebeu 50 bilhões de que recebeu 50 bilhões? De lucro. De quem? Lucro das estatais. Mas, Thiago, você pode estar pensando nesse exato momento, as estatais não estavam com o pior prejuízo da história? Mas 50 bilhões foram só os dividendos. Para quem não sabe o que é dividendo, quando uma empresa dá lucro, essa empresa distribui o lucro, parte do lucro ali, uma porcentagem, 30% ou menos geralmente, aos acionistas, que é quem tem ações dessa empresa na Bolsa de Valores. E aí os acionistas, dependendo do número de ações, você ganha tanto ali, proporcional ao número de ações que você tem. Cada ação dá tanto ali, tantos reais ali de lucro. Então, os cofres públicos, como o governo é acionista aí, majoritário da maioria das estatais, receberam 50 bilhões do lucro. Quer dizer que o lucro foi multibilionário, 50 bilhões só o que recebeu de dividendos. Fora, imagina quanto foi o lucro. Mas não era prejuízo? É porque para fazer a conta do prejuízo, sabe o que a imprensa faz? A imprensa, primeiro, não calcula o que é investimento, porque senão a narrativa vai para o espaço. Segundo, eles tiraram da conta Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil, Caixa e BNDES. Vamos tirar as maiores, vamos tirar as que dão mais lucro, vamos deixar na conta só as outras. Aí fica difícil, né? E aí pronto, aí virou um rombo de 6 bilhões. Essa é a nossa imprensa, tá? Nossa imprensa lixo. Só que a Globo cometeu um erro, que foi, no meio dessa onda de fake news contra o governo, chamaram o professor Paulo Fedman, professor de economia da USP, para falar sobre o rombo nas contas públicas do Brasil e a fuga de dólares, porque a fake news agora do ano novo é que 2024 fechou em dezembro com uma das maiores fugas de dólares da história. Nunca saiu tanto dólar do Brasil, por isso que o dólar aumentou, entre outros fatores. O dólar aumentou no mundo inteiro, tá? Frente ao peso mexicano, o dólar aumentou 17% em 3 meses. Frente a peso mexicano, que é uma das moedas mais fortes do mundo, uma das que mais valorizou no mundo. O dólar aumentou frente ao euro, frente ao... Difícil você achar uma moeda no mundo que não tenha aí sofrido uma desvalorização frente ao dólar desde que o Trump ganhou a eleição, principalmente. Por quê? Porque as pessoas tiram suas reservas e colocam em dólar. E porque países grandes aí, principalmente inimigos dos Estados Unidos, passaram a comprar títulos da dívida pública dos Estados Unidos para ter ali os Estados Unidos mais como seu credor, o oposto, para serem credores dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ali como alguém que tem dívida deles. Para que quando precisem, se algum dia precisarem, eles tenham mais poder sobre os Estados Unidos. Então passaram a fazer isso. Por isso, o dólar valoriza perante as outras moedas. O que não quer dizer que o dólar não esteja sendo menos utilizado em transações entre países que não são os Estados Unidos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. As duas coisas não têm nada a ver. Pois bem, o que acontece é o seguinte. A imprensa não vai falar desses fatores para você. A imprensa não quer que você saiba. A imprensa só diga, ó, tá saindo o dólar do Brasil. Ó, os investidores estão fugindo do Brasil. Vai lá, Paulo Feldman, vai lá e detona o Lula agora. Só que não, tiveram que tirar ele do ar. Falou verdades na Globo. Ficaram os analistas todos, os jornalistas, com carinha de bunda. Vou mostrar aqui a fala do Paulo Feldman. Antes, quero lembrar que hoje, domingo, é o último dia que você tem para fazer parte da comunidade secreta do Plantão Brasil. Nós queremos que você aí tenha independência financeira e seja um influenciador ou influenciadora aí num futuro muito próximo. Por isso, vamos ajudar aí. Inclusive, já foi marcada aí a primeira aula, a aula ao vivo, semanal, que vai ter aulas semanais aí, para tirar dúvidas e tudo mais. Tem equipe de suporte também para tirar suas dúvidas. E quem fizer parte da comunidade secreta também vai ganhar por R$1, ou seja, pagando R$1, vai ter aí acesso ao nosso curso de edição de vídeos para celular e para computador. Também vai ter acesso por mais R$1 ao nosso curso de TikTok que vai ser lançado e ao curso de Instagram que vai ser lançado. E vai ter um preço promocional, quem quiser, o curso de YouTube, que foi repaginado, o curso do 0 ao 1 milhão no YouTube que eu lancei aqui em julho. Então hoje é o último dia para pegar toda essa promoção aí. É o primeiro link aqui da descrição. No segundo link da descrição tem a nossa equipe de suporte. Você pode clicar no segundo link e falar com a nossa equipe de suporte, que eles vão tirar toda e qualquer dúvida que você tenha, viu? Então, quem tiver em dúvida, será que vou ou não? Fala com a equipe de suporte. Fala que eles te atendem. Agora vamos mostrar o que falou
o professor Paulo Feldman lá na Globo News, e depois vou desmentir aqui uma das fake news aí que saiu também na Globo, em vários lugares. Vamos lá. Um minutinho aqui da fala do Paulo Feldman, muito boa, por sinal. A carinha dos jornalistas, impagável. Vamos lá. Uma parte de dólares para o exterior foi por conta, então, do lucro das multinacionais. Não foi por medo de investidores, que a situação no Brasil estava ruim, etc. Esse envio de lucros acontece em dezembro, ele não vai se repetir. A situação tende a voltar ao normal. A economia brasileira, de uma forma geral, está bem. Ela teve um crescimento muito grande no ano 2024, 3,5% de crescimento no PIB, é um dos maiores do mundo. A inflação, ela cresceu, mas ela não está fora de controle. 4,7, 4,8, uma inflação absolutamente normal para um país da América Latina. Então, desemprego caiu drasticamente. A única coisa que está ruim no momento é o dólar, mas o dólar vai melhorar a curto prazo, porque a razão que justificava aquele aumento do dólar, que era o medo do descontrole das multas, isso não existe. Na medida em que o déficit fiscal fechou com 0,1%. Então, eu acredito que nós temos todas as condições agora para voltarmos a ter um ano de 2025. Aí deu ruim, né? Nossa, mas teve fuga de dólares. Até o título da matéria, o título colocaram que era dólar oscila em primeira semana do pregão do ano. Aí ele falou, não teve fuga de dólares, teve lucro das multinacionais. Entre as multinacionais tá aí a Petrobras e essas que eu citei que deram mais lucro. E aí o que acontece? Quando uma empresa dá lucro, distribui seus dividendos. Se você, cara plantonista, já aí operou na Bolsa de Valores, você sabe que quando a empresa dá lucro, vem os dividendos. Quando vem os dividendos, os investidores estrangeiros pegam os seus lucros e mandam para os seus respectivos países. Imagina um investidor mexicano que está lá com alguns bilhões investidos no Brasil, e aí ele investe lá na Petrobras, a Petrobras deu lucro, ele ganhou aí algumas centenas de milhões de reais de dividendos. Ele vai lá, pega o seu dinheiro e põe lá no México, que é o país dele, e vai lá desfrutar do seu dinheiro. Ou pega boa parte do lucro. Muitos reinvestem os dividendos, mas a grande maioria não. Por isso teve a tal da fuga de dólares. Porque deu muito lucro. Porque o Brasil está dando lucro para todo mundo. Se deu lucro para os investidores estrangeiros, também deu lucro para os investidores brasileiros. Aí você vê, nossa, que coisa. E a Globo estava falando que as estatais estavam dando prejuízo, mas elas estão dando tanto lucro que os investidores estrangeiros estão até pegando lucro e mandando para os seus países, e muito dinheiro, para ser aí a maior fuga de dólares em um mês na história. Aí falou, mas isso é só em dezembro, não continua em janeiro. Os dividendos são aí pagos nesse mês. E aí? E aí ficam os jornalistas assim. Tiraram o cara do ar. Não tem. Inclusive, ele ficou lá na Globo News mais de 10 minutos, colocaram só um vídeo dele nas redes sociais da Globo. Isso aqui, que coisa, né? Aí, ó, uma matéria que eu mostrei aqui mostra as estatais com mais prejuízo, ó. Que são essas aqui, ó. A primeira é essa aqui, a Engeprom. Aí você vai pesquisar, a Engeprom produz navios para a Marinha. Alguém quer que para a Engeprom dar lucro, a Marinha ia ter que pagar mais pelos navios e pelos equipamentos. Aí quem paga? Nós. Ou seja, ia ter que aumentar imposto, alguma coisa, para dar mais dinheiro para os militares, para eles pagarem mais para a estatal. A estatal que não tem ali, não fica sob o comando dos militares. Ou você preferir, ó, diz que deu 2,5 bilhões. É investimento, exatamente para ter mais maquinário para produzir mais barato no futuro. Só que aí, você ia preferir que isso tudo ficasse sob o comando dos militares corruptos do Brasil? Não, né? Melhor ser uma estatal que tem civis trabalhando e prestam serviço aos militares. É uma empresa aí que, como é pela segurança nacional, não é uma empresa que é feita para dar lucro. Não é. Se você der lucro, o lucro sai de onde? Dos cofres públicos. Não faz nem sentido. A outra, Correios. A imprensa não fala. A grande maioria do déficit dos Correios, nem vou falar dos investimentos, que aí já fecha a questão. O que a imprensa tem horror é que os Correios gastam muito, segundo a própria imprensa, para entregar em lugares mais longínquos. Aí não compensa o frete dos Correios. Tem um frete lá de tanto e tem que chegar lá os Correios na casa de qualquer pessoa, não importa em que lugar essa pessoa esteja no Brasil. E a imprensa não quer. A imprensa quer que os Correios sejam privatizados, porque aí vai chegar uma empresa privada, vai aumentar os fretes, vai ferrar com os trabalhadores dos Correios, bem ferrado, para que eles ganhem o mínimo possível, fazer demissões em massa para recontratar gente ganhando menos da metade do salário, explorar as pessoas para dar lucro. E quem mora em lugares longínquos do Brasil? Essa pessoa não vai ter acesso nenhum a ter correspondência, nem a enviar, nem a receber, porque não vão levar a correspondência lá porque não dá lucro. É isso que vai acontecer. Ou se quiser, você mora num lugar longínquo, paga aí 1.000, 2.000 de frete, que se dane aí, porque tem que dar lucro para a empresa que comprou. É isso que a imprensa quer. Aí fala, os Correios estão com 2 bilhões. Aí
Tem também a Infraero. A Infraero é a segurança dos aeroportos. Para a Infraero dar lucro, todo mundo tem que pagar muito mais de taxa de aeroporto na hora de voar. Para a imprensa e para os bilionários aí da direita não tem problema, né? Eles com seus jatinhos não estão nem aí se aumenta um pouquinho a taxa. E o pior, não aumenta para eles, aumenta mesmo é para quem voa em voo comercial. Aí um voo que custa R$300 passa a custar bem mais caro porque tem que pagar para a Infraero dar lucro. Para que a Infraero tem que dar lucro? Não se sabe, deve ser para que depois, quando chegar um governo de direita, eles possam roubar, talvez. Pois bem, então a Infraero Prejuízo é uma empresa também, a segurança dos nossos ares. A Dataprev, que deu prejuízo, também investe. E o caso da Infraero é investimento, tá? Em novos aeroportos. Tem a Dataprev, que também está fazendo investimento. A Dataprev cuida dos dados de todos os brasileiros. O Bolsonaro queria vender para a Amazon. Imagina uma empresa americana ser responsável por todos os dados de todos os brasileiros. Imagina que a segurança nacional vai para o espaço. Todos os dados quer dizer o seguinte: se você toma uma vacina, é a Dataprev, viu? Se você tem CNH, você tem RG, tem CPF, tem nome, tem o seu nome ali nos seus documentos, cruzamento de dados, é o Dataprev quem faz isso, tá? É o Dataprev. O Bolsonaro queria privatizar. Aí tem a Engea. A Engea você pesquisa, né? Vai ver, caramba, 866 milhões de prejuízo. De novo, investimentos. Aí você vai ver, a Engea atua junto à Caixa em programas habitacionais. A Engea é quem aí ajuda a Caixa a financiar esses programas. Então, quando tem mais programa habitacional, tem mais investimento, aí dá o prejuízo. Aí depois que as pessoas vão pagando lá o Minha Casa Minha Vida, enfim, outros programas, aí dá o lucro. Porém, outra coisa, se é para investimento em habitação, também é outra coisa que não é para dar lucro, né? Afinal, a gente está investindo para que as pessoas tenham casa. Isso é investimento na população. Mas a imprensa não quer saber. O importante é bater no Lula. Aí na Globo colocaram um economista que acabou falando verdades demais. Então, tá ruim aí para a imprensa, estão passando vergonha. Infelizmente, a narrativa deles, dos bolsonaristas, está colando, viu? Infelizmente, o governo não está sabendo levar a população à verdade por enquanto. Por isso que nós, no Plantão Brasil, o meu computador quebrou, por isso atrasou aí em alguns dias. A gente vai começar aí, a partir dessa semana, vamos começar aí uma grande campanha aí de comunicação do Plantão Brasil, sem apoio nenhum do governo contra a extrema-direita, viu? Peço sua inscrição no canal. Falou!